Graças a Deus. Queridos, vamos entrar então hoje nesse tempo que nós vamos percorrer no livro de Atos dos Apóstolos, já entendendo o início desse livro, né? O livro de Atos dos Apóstolos, tu pode já anotar aí, porque é bom a gente ir escrevendo aí nos teus cadernos, e a gente vai, quando a gente escreve, a gente já vai memorizando melhor, né? Pelo menos comigo é assim, né? Eu tenho uma facilidade de memorizar quando eu estou escrevendo ou quando eu estou vendo, né? Eu tenho facilidade quando eu escrevo, quando eu vejo, até mais do que quando eu ouço, né? Uma característica minha, assim. Então eu sempre gosto de escrever. Quem foi o escritor do livro de Atos foi Lucas. E esse livro, o livro de Atos, ele é um livro que é como se ele fosse um segundo volume do Evangelho de Lucas. Lucas, o médico Lucas, que era um homem que andou ali naquele ambiente, foi um companheiro de Paulo na caminhada, um gentil convertido ao Evangelho. Ele ele escreve primeiro o Evangelho de Lucas e depois ele escreve em seguida, e muitos pensam que é junto um do outro o livro de Atos, e que a gente divide ele assim para a gente poder entender melhor, né? Porque esse livro de Atos ele é um livro que ele é descritivo. Então é um livro que ele descreve uma vida, ele é que nem os evangelhos. Os evangelhos são descritivos. Então são livros ali históricos que vão contando, descrevendo uma história. É diferente, por exemplo, dos livros que nós estudamos na primeira parte da etapa, que foram as cartas de Paulo, as cartas paulinas, que eram livros, cartas que eram normativas. Então eles traziam normas ali, doutrinas, né? Então é importante a gente saber essa característica literária desse livro. É um livro, então, descritivo, que é o segundo, eu chamaria de segundo volume do Evangelho, né? Porque ele é um livro que ele é direcionado para a mesma pessoa, que é Teófilo. Então, Teófilo é um homem que esse livro foi direcionado para ele, tanto a primeira carta de Lucas falando do Evangelho de Jesus, como essa segunda parte que é descrevendo os atos do Espírito Santo no início da igreja, ali na vida dos apóstolos. Amém, queridos? Então, essa é a característica que eu acho que é importante a gente saber. Uma outra coisa que eu acho que é importante também é a gente entender a data dessa confecção dessa escritura, porque a data é mais ou menos entre 30 e 60 depois de Cristo. Então é mais ou menos ali depois da morte de Jesus, né, que fala da ressurreição dele, até o ano 60, 62. Né? E o pessoal entende isso eu acho que é algo também bom de tu escrever aí. Por que o pessoal acha que é escrito nesse tempo? Porque houveram alguns episódios muito importantes depois disso que não foram escritos nesse livro e que os estudiosos entendem que seriam escritos se fosse escrito depois da época que eles aconteceram, que foi a morte de Tiago, irmão de Jesus, que foi em 62 depois de Cristo, né, que era algo que era muito relevante, não foi escrito. A perseguição de Nero, do imperador do Nero, que foi no ano de 64 e também não está no livro de Atos Apóstolos. A própria morte do apóstolo Paulo, que se deu também entre o ano 64 e 65 em Roma, que também é um episódio que eles entendem que tem muita relevância para ficar de fora desse livro descritivo.
E a destruição de Jerusalém, que foi no ano de 70, também foram episódios. Então, por isso que eles acabam datando esse livro, essa carta, para o ano mais ou menos, no máximo 60, ou antes de 62. Então, isso é um fato que é importante. Outra coisa importante também que tu pode escrever nesse começo da nossa jornada, da nossa largada, é que esse livro ele se divide. Hoje a gente vai ver até um versículo, que é o versículo chave de todo o livro, que está no primeiro capítulo, que a gente vai ver hoje. Mas ele se divide em duas partes, pelo menos na minha compreensão. Nessa outra compreensão, eu vou dizer depois como é que eles dividem em três partes. Mas eu dividiria em duas partes. E eu falaria também, vou falar a respeito do batismo do Espírito Santo, aí para três grupos de pessoas, em momentos distintos dessa carta. Mas quais são as duas partes que eu dividiria? Porque até esse nome do livro, ele é um nome assim que não são os Atos dos Apóstolos, na verdade que eles são descritos, né? São os atos ali de alguns homens de Deus e principalmente de Paulo e de Pedro. Principalmente seriam os atos do Espírito Santo pelo testemunho desses dois homens e de alguns outros também, que aí de forma muito pulverizada aparecem durante esse livro. Mas esses dois homens, eles são muito referenciados. Paulo, a partir do versículo 13 até o versículo 28, conta a história dele mesmo ali. E o Pedro, aí claro, tem a conversão de Paulo, que é no capítulo 9, mas a história de Pedro, do início do capítulo 1 até o capítulo 12, fala da caminhada, da conversão e da maturação do apóstolo Pedro. E do 13 ao 28 é o do Paulo. Então é assim que eu, pelo menos, entendo a divisão desse livro descritivo. Então é isso, queridos. Graças a Deus. Esse livro também é importante tu anotar aí que ele é uma jornada, né, de Jerusalém até Roma. Então isso é importante tu anotar isso. É um livro que é uma caminhada que vai de Jerusalém até Roma. Então a gente vai ver começando o livro em Jerusalém e ele vai nos levar numa jornada até Roma. Esse é o percurso desse livro, passando por vários lugares que a gente vai estudar ao longo desses meses, né, que a gente vai estar juntos aí. Então, é isso, queridos. Vamos começar então agora, lendo ali o capítulo 1, vamos ler todo o capítulo 1 e vamos falar algumas coisas, vamos conversar, vamos aprender algumas coisas que são relevantes aqui no meu entendimento. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu queria pedir para para Victoria Bassotto, ler para a gente. Vicky, lê até o versículo 11, por favor. Amém, pastor. E depois o Ederson continua, depois que tu lê, o Ederson já engata, Ederson, e lê do versículo 12 até o final, até o versículo 26. Fica atento aí. E a gente vai ficar atento aqui na leitura de vocês. Fica à vontade. Amém. Vamos sinalizando qualquer coisa se a internet estiver oscilando um pouquinho, por favor. Atos 1, a partir do verso 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu.
depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que os dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama. Isto é campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É 26, né? É necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando deste o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém, amém, meu irmão. Muito obrigado, Vicky, Ederson. Graças a Deus pela vida de vocês. Então, a primeira coisa que eu quero fazer referência aqui, eu quero pegar dois pontos que eu acho que tem muita relevância para a gente poder entender e chegar no versículo principal do livro de Atos dos Apóstolos, que é o versículo 8, que a Vicky leu.
que foram as últimas palavras de Jesus ressurreto no meio dos discípulos. Então foi o último diálogo, a última narrativa. Depois que ele falou aquilo, eles foram olhando para o céu e ele foi subindo aos céus. Então, esse ponto de ser testemunhas, essa resposta que ele dá para uma pergunta que foi feita, é que nós vamos trabalhar no início desse livro. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para a gente pensar e para tu também poder anotar aí, é essa ação do Espírito Santo, né? Essa instrução do Espírito Santo. Como que Jesus ressuscita? Por que Jesus ressuscita? Para deixar evidente para os discípulos aquilo que ele já tinha prometido, que é o controle do Senhor, que é a justiça do Senhor. O que ele tinha vindo fazer? Ele não veio para fazer uma ação sobrenatural que pudesse ser vista por todo mundo e aplaudida. Se fosse assim, ele tinha acabado com o Império Romano, que era um império tirano, injusto. Então, por isso que, como a gente estava falando anteriormente, usando as situações das irmãs, dos irmãos que estão sendo acometidos nesse momento por uma situação muito difícil, as coisas não são como a gente gostaria que fosse. Elas são como o Espírito Santo vai instruir que elas são. Por isso que ele vai guiar em toda a verdade que vem de Deus, aquilo que Deus pensou. Então, por isso que Jesus ressuscita, para que haja essa convicção daquilo tudo que ele tinha pré-anunciado. Tudo que ele tinha dito, que nós vimos um pouco na semana passada, no capítulo 14 e no capítulo 16 do livro de João, que ele enviaria um consolador, um outro consolador. Era o Espírito Santo, que ia dar essa instrução a respeito daquilo que Deus tinha determinado. E nós, a igreja, esses apóstolos nesse momento, eles seriam aqueles que estavam sendo nomeados para anunciar de forma testemunhal tudo isso que tinha acontecido com Jesus, que ele tinha ensinado e que ele ia continuar fazendo agora através da vida da igreja, que ia continuar sendo instruída pelo Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo ele estava todo em Jesus, lembram disso? O Espírito Santo ele estava todo concentrado em Jesus. Foi o Espírito Santo que inseminou Maria e gerou Jesus, um homem cheio, completo do Espírito Santo. Por isso que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, que era um homem que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, agora, ele ressuscita e ele se apresenta naquele momento ali de muita dúvida, da incredulidade batendo a porta, no ambiente de muita angústia que aqueles discípulos, aqueles apóstolos estavam vivendo. Porque agora havia uma dúvida, será que aquilo que ele falou é verdade ou não? E aí é onde tem essa ação extraordinária e sobrenatural de ressurreição e esse reaparecimento, né? Para que ficasse claro essa expressão de ressurreição na vida de um cristão. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Então ele apareceu para mostrar a ressurreição, amém? Então mostra aí por que Jesus apareceu para esses discípulos, porque ele queria mostrar a ressurreição para quem ele já tinha falado que ia acontecer. Então ele não tinha a pretensão de dizer, agora vou mostrar para todo mundo que eu ressuscitei, porque não, ele queria era selar com o Espírito aqueles que ele já tinha escolhido e anunciado que ia acontecer. Então essa era a marca, a ressurreição. Agora, o que eu quero trabalhar com vocês?
No momento que ele estava ali com eles, e aí ele conviveu com eles ressurreto, né? Tu vê que ele conviveu, ele sentou na mesa, ele comeu, ele passeou, ele estava junto, ele sentou durante esses 40 dias. Não era uma coisa simplesmente sobrenatural, era uma relação mesmo que Jesus estava tendo com esses discípulos, só que agora numa forma gloriosa e ressurreta. Então, numa dessas conversas, está referido aqui no livro, no versículo 4, diz que certa ocasião, enquanto comiam com ele, eles estavam ali comendo com ele, deu-lhes a seguinte ordem. Então ele dá uma direção, ele dá uma ordem, ele traz ali agora uma orientação, ele dá uma ordem, ele traz a ordem. É importante nós sempre entender a ordem. Por isso que quando a gente chega e vê que a ordem é não sair e depois é testemunhar, existe uma ordem geográfica. Qual é a ordem? Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então existe uma ordem, um processo, uma caminhada para chegar até o mais amplo, né, que é o mais expandido, mais ampliado, que são os confins da terra. Agora ele dá uma ordem também. Então ele diz assim ali, ó, não saiam de Jerusalém. Então não é para sair daí. Queridos, o Espírito Santo, assim como Jesus falou com eles comendo, o Espírito Santo fala conosco hoje. Às vezes nós comendo numa mesa, nesse ambiente de ressurreição, porque a ressurreição continua conosco. Anda com gente que crê na ressurreição, porque quando a gente senta nesse ambiente onde a ressurreição está presente, a ressurreição tem que estar presente nas nossas mesas, nas nossas conversas, a partir do nosso coração, que é um coração de quem quer descobrir a vontade de Deus. E daí Deus fala conosco e dá ordens para a gente nessa mesa. Ele traz orientações para nós nessa mesa. E ele diz, não sai de Jerusalém. Não sai de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Então, olha só, quem é que envia a promessa? O Pai. E aqui tem uma parte muito importante, que tu deve escrever também aí. Deus trouxe na sua ressurreição de Jesus a revelação de Filho. Então, Deus trouxe na ressurreição de Jesus a revelação de Filho. Então, aqui é um momento onde aparece o Pai no processo. O Pai, fica aí porque vocês vão ter uma relação com o Pai. A mesma relação que eu tive com o Pai e que eu expressei no tempo que eu tive no meio de vocês, falando as coisas que o Pai me revelava, que o Pai me falava pelo Espírito. Vocês também vão ter esse acesso. Vocês também vão ser batizados. Para poder ser filho. Então aqui é o ponto aonde a ressurreição traz a revelação de filho. Por isso que o amor, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ressurreição. Então é um amor que entrega para ressuscitar. Ressuscitar como? Como filho. Crendo no Filho. Então essa expressão do Pai é muito importante. E aí eu quero que a gente leia, né, um aspecto importante também, lá no livro de Lucas. Eu queria pedir para a Mari abrir para a gente aí ler no livro de Lucas, Mari. No capítulo 23, versículo 46, que vai também conectar um pouquinho, vai abrindo aí, Lucas 23,
versículo 46. Então, presta atenção e lembra que o que o livro de Atos é? Um segundo volume de qual livro? Do Evangelho escrito, narrado por Lucas. O Evangelho de Jesus. Então, agora ele vai trazer ali a morte de Jesus, o momento da morte dele. Qual é a expressão que é relatada por Lucas ali na hora da morte, na hora cabal, onde o homem morre? Lê para nós, Mari, por favor. Amém. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, olha só, olha que interessante que acontece aqui. Então, nesse momento da morte de Jesus, ele dá essa declaração, ele diz, Pai. Então, se no momento anterior ele diz, isso está relatado lá no Evangelho de Mateus, que ele, no momento de muita agonia, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali havia espiritualmente uma mudança, o Deus tornava Pai na ressurreição. Então, um Deus desampara, mas um Pai, ele não desampara. O Pai é confiável. E aí ele diz, agora eu entrego o meu espírito. Qual o espírito que ele está entregando? O espírito humano dele. De que o espírito humano de Jesus estava cheio? Do Espírito de Deus, da vontade de Deus, da revelação. Então ele entrega agora toda essa relação íntima do Filho, do Filho do homem, do unigênito do Pai. Ele agora entrega a vida dele pelos irmãos. Ele diz, entrego agora o meu espírito, o espírito do homem, que está cheio do Espírito de Deus, é entregue para ti. E aí diz que ele expirou. Expirou é soprou. Os pulmões se esvaziaram completamente. Foi a última inspiração dele. Sabe que a nossa vida a respiração é inspira e expira. Busca o ar e solta o ar. Então a última ação da gente nessa vida é uma expiração. Expirou, então soprou, esvaziou tudo que estava dentro dele. O que estava dentro dele? O Espírito Santo. E aí, nesse momento aí, ele morre. E aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele agora começa a anunciar o que vai acontecer. Porque aquela expiração dele era uma expiração que estava determinando agora uma ressurreição seguinte. Quando ele expira, agora ele já está apto para ressuscitar. Então, quando ele ressuscita, quem é que ressuscita? O Filho. Então, qual é o batismo que ele está falando ali? É o batismo de nós ser feitos filhos de Deus. Batismo de uma identidade que tinha sido roubada. Essa é a promessa. O Pai, qual é a promessa do Pai? É que nós somos filhos. Agora nós somos filhos. Essa é a nossa fé, essa é a grande transformação. Esse é o batismo. Depois, ali no versículo 7, aí diz que nesse momento é gerado neles, nesse diálogo, um questionamento que é muito comum para nós, de querer saber o que vai acontecer amanhã. Se preocupar com o futuro. Ter medo do que vai acontecer. Ter curiosidade para saber o que vai acontecer. Aí eles pegam, quando eles se deparam com aquele ambiente ali de ressurreição, o que vem neles ainda com uma fé imatura, sem ainda esse batismo, sem essa promessa ainda do Filho, que é batizar eles como filho, eles ainda se preocupam, como quem não conhece o Pai, e perguntam como é que vai resolver isso, como é que isso vai solucionar. Por isso que eu falei que nós não precisamos ficar preocupados com a cura externa. Nós precisamos ficar preocupados com o batismo de ser filho, de confiar no que o Pai está fazendo,
independente do que ele faça, ainda que ele me bote numa cruz, é o Pai que está fazendo. No fim, eu vou entregar para ele tudo que ele me deu. Mas eles ainda não estavam nesse status de maturidade, porque essa promessa ainda não tinha caído sobre eles. Então eles expressam ainda a carnalidade deles e perguntam: o que vai acontecer? Como é que vai ser? Quando é que vai ser a restauração de Israel? Como é que vai acontecer isso? Essa ansiedade nossa. O que vai acontecer amanhã? Quando é que eu vou sair do hospital? Quando é que eu vou ficar curado? Quando é que vai ficar bom? Quando é que vai... É essa expressão de quem se depara com a ressurreição, mas ainda não entende que é a ressurreição. Quem sabe que é a ressurreição, ele não se preocupa mais com o futuro, porque ele já passou para a eternidade. Então, quando eles perguntam isso, ainda eles têm que ser orientados ali. E diz: ó, isso não convém, isso não é para vocês, não é essa que tem que ser a preocupação de vocês. Vocês não têm que se preocupar com isso. E às vezes o que a gente está se preocupando com a vida cristã é saber o nosso futuro. Às vezes a gente está perdendo tempo orando para saber o nosso futuro. E Jesus está falando para a gente: isso não compete a ti. Às vezes a gente está indo em igreja para receber profecia e revelação de futuro. E eu não estou dizendo que Deus não faça isso quando Ele quer, mas eu estou dizendo que isso não cabe a nós andar atrás disso. Quando Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Agora, não é a nossa função, não é a orientação do Espírito Santo para a igreja, para esses filhos, querer saber o que vai acontecer amanhã. Porque eles têm certeza que o amanhã está nas mãos do Pai deles, do Senhor. E querer saber do amanhã é a expressão da ansiedade do nosso coração. Então, uma expressão de incredulidade e não de convicção. Então, isso eu acho que é importante. Querer saber o amanhã é a expressão de incredulidade. É o medo, é a expectativa de quem não compreende que já foi amado a ponto de ser feito filho. Não recebeu o batismo ainda de reconhecer o Pai. E ainda anda inseguro. Amém, irmãos? Então ele responde, depois dessa pergunta, o Pai, olha o que ele responde no versículo 7. O Pai já determinou o tempo e a ocasião que isso aconteça. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. E aí eu quero que tu grife essa palavra agora. Testemunhas. O que são essas testemunhas? Vocês serão minhas testemunhas. Então, o papel de vocês não é saber o que vai acontecer amanhã, nem é falar o que vai acontecer amanhã, mas é ter convicção do que está acontecendo agora, do que aconteceu agora contigo, que tu foi batizado de filho de Deus. Que agora tu trata Deus como teu pai. Agora a relação é íntima com Deus. Agora tu conhece a vontade de Deus e tu precisa agora testemunhar isso. Tu precisa agora ser alguém transformado que testemunha nas tuas relações. E ser testemunha. Sabe que é importante essa palavra no grego? Sabe o que quer dizer essa palavra no grego? Como é que é essa palavra no grego? É mártires, que vem de martírio, de mártir. Então ser testemunha é alguém que vai ficar preparado ao longo da sua maturação na vida da comunhão, pelo Espírito Santo, a se entregar sacrificialmente, a renunciar. Vai ganhar um nível de coragem que vai abrir mão da sua própria vida. Imagina que às vezes a gente não consegue abrir mão nem de dinheiro, nem de cargo. Às vezes a gente não consegue abrir mão do microfone. Imagina a gente abrir mão da própria vida. É aí que a gente vai chegar. Em nome de Jesus.
quando a gente tiver essa plena consciência de filho. É isso que vai acontecer conosco. Vamos nos tornar um mártir, uma testemunha. Por isso que quando a gente entende que a gente é esse mártir, essa testemunha como filho de Deus, tem o propósito de ser um mártir, a gente começa a tratar diferente com as tragédias da nossa vida. A gente começa a ter outra compreensão. Então, testemunha é um mártir, é isso que nós somos. Aonde? Jerusalém, nessa ordem. Judéia, Samaria. E aí, nesse versículo, que é o versículo que tu tem que grifar nas tuas anotações, e escrever aí, porque esse versículo ele vai acompanhar, nós vamos ver essa caminhada. Nós vamos ver o evangelho em Samaria, em Jerusalém, depois passando pela Judéia, indo, fazendo uma transição para Samaria, Antioquia da Síria e até chegar nos confins da terra. Que no caso do livro é Roma. Ele nos leva até lá, mas depois vai embora até todo mundo conhecer esse evangelho. Aí o Senhor vai voltar, aleluia. O Senhor vai voltar, até que ele volte. Aí eles vêm, ele subindo, e aí ficam atônitos, e aí 2 anjos chamam eles e dizem, não fica olhando para cima, não fica andando desse jeito aí místico. Olha o que tem que fazer aqui. O que tem que fazer aqui? Ah, saber do futuro. Não, ser mártir, testemunhar. Ser essa expressão de sacrifício. Então a ressurreição é nos tornar filho. Essa é a ressurreição do Filho de Deus. Para poder testemunhar com autoridade de quem renuncia a sua própria vida, de quem renuncia a saber do amanhã, porque já tem certeza do que tem que fazer hoje. Ser testemunha. É assim que começa essa jornada. E aqui a gente vai ver muitas testemunhas ao longo desse livro. São mais ou menos 30 anos de história, com muitos mártires aparecendo aqui. E isso é não só uma história bonita para a gente saber, para a gente conhecer, mas é uma realidade de vida para a gente seguir. Que é uma natureza de fé que a gente também está alcançando. Nós estamos sendo batizados com esse mesmo batismo. Aí, para a gente finalizar, tem aí uma passagem ali agora que Pedro ali, como eu falei, né? Capitaneando, sendo protagonista desse início da igreja até o capítulo 12. A gente vai ver ele protagonizando o processo. A gente vê agora eles fazendo ali uma eleição para ver quem entra no lugar de Judas. Porque Judas ali traiu, se suicidou, morreu, que já estava pré-dito que isso aconteceria nas Escrituras, e agora eles levantam, por sortes, um outro homem, Matias. Algumas pessoas dizem, eu acho isso importante a gente saber, algumas pessoas falam assim, ó, eles não podiam jogar sortes ali, porque, como é que joga? Porque eles tinham uma maneira no Antigo Testamento de lançar sortes como que era um jogo, umas pedras que chamava Turim Tumim, que se jogava e aí, ali por sortes ali, se escolhia alguma coisa, onde tinha que ir, uma coisa meio mística assim, né? Porque era um antigo movimento que não se tinha o Espírito Santo derramado. Então, como ainda não estava o Espírito Santo derramado, eles fizeram esse tipo de procedimento. Algumas pessoas criticam isso, eu não. Outras pessoas também dizem que não deveria ter sido levantado Matias como 12º homem. Por que tinha que ter um 12º homem? Porque era a representatividade apostólica das 12 tribos de Israel.
Escreve isso aí que é importante. Teria que se ter uma representatividade apostólica das 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó, que eram aqueles que foram lançados no Egito e dali se criou em 430 anos o povo de Deus. Então tinha que ter mais uma pessoa. Alguns falam assim, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, eles não deveriam ter escolhido Matias porque depois se levantou Paulo como 12º homem, mas a Bíblia não fala nada disso. Pode ser, se alguém recebeu alguma revelação a respeito disso também, mas a Bíblia não refere nada disso. E até aquele momento o Espírito Santo não estava derramado ainda, por isso que eles lançaram ali, e eu entendo que isso foi também um movimento ali direcionado por Deus ali, naquele momento ali. Então isso foi uma expressão também importante da gente poder entender. E o mais importante agora, né, eles faziam tudo com um ambiente de oração, com ambiente de consagração, né? E agora eles estão ali. Pastor, o Ricardo deixou um recado aqui pedindo para repetir, por gentileza. Ó. Teria que ter uma representação, uma representatividade. A Grazi que está pedindo. Então, o que acontece? Depois eu repito, só para a gente poder dar esse fechamento aí. A gente... aí se entende isso, né? Mas o fato que eu quero deixar de relevância para a próxima aula da semana que vem é a questão da... Eles se reuniram ali mais ou menos entre 120 pessoas aí que estavam juntos nesse momento. Então eram os apóstolos ali, que era esse governo, e mais ou menos 120 pessoas que estavam ali perseverando juntos. E aí eu acho muito importante nós, como igreja local, ganhar esse espírito de perseverança. E a igreja local que eu digo não é só a igreja presencial, porque nos online que nós temos participado também, é uma maneira presencial de estar junto, sim. É uma maneira de estar presente, de estar convivendo, de estar recebendo, de estar abrindo o coração, de estar participando de alguma forma, como eles participavam nesse momento, quando eles estavam impedidos de estar juntos. Eles tinham essa maneira de cartas, hoje a gente tem essa facilidade tecnológica de poder fazer uma vídeo dessa aqui. O fato é que eles estavam reunidos ali, esperando. E aí, na semana que vem, a gente vai poder ter esse tempo glorioso aí de derramamento do Espírito Santo. Essa promessa que diz, não sai de Jerusalém, que vocês vão ser revestidos do alto. Então, para ser testemunha, para ser esse mártir, tem que ser uma pessoa revestida do Espírito. Revestido desse batismo de filho de Deus. Que tem condição de chegar no último momento e entregar o Espírito nas mãos do Pai, porque o Pai que me conduziu, e soprar, e expirar, e influenciar, e deixar um legado para as pessoas que estão perto de nós. Amém, queridos? Graças a Deus, muito bom a gente chegar nesse ponto. Eu quero agradecer, quero deixar um tempinho também aqui para a gente poder conversar, quem puder, ficar um pouquinho para conversar, quem tiver alguma pergunta, alguma relevância. E quero dizer que é muito bom a gente poder começar essa jornada juntos e ainda mais sabendo que é só o começo. É muito bom a gente poder ter essa convicção que é só o começo da nossa jornada aí nesse livro da implantação do Espírito Santo da igreja que vai estar pronta para esperar a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fiquem à vontade aí.